Nesta cena temos um dos momentos mais icônicos da história do Estúdio Ghibli. Após Chihiro enfrentar o tenebroso sem-rosto que estava devorando todas as pessoas da casa termal, ela o acolhe e permite que ele vá junto com ela numa viagem de trem. E esse ser enigmático se tornou um dos ícones do filme justamente pela complexidade da sua natureza e pela relação peculiar que ele tem com a Chihiro. E o sem-rosto é só mais uma peça no quebra-cabeças dessa intrigante história que nos ensina sobre o medo do desconhecido, a busca da vocação e principalmente a impossibilidade de controlar o tempo. Então, se você quer finalmente entender a viagem de Chihiro do começo ao fim, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou o Guilherme e esse é o canal Criando Raízes. E eu preciso te contar que, por incrível que pareça, A Viagem de Chihiro é um filme sobre o dilema do tempo. Esse filme retrata o drama de uma menina que está entrando na adolescência, mas tem muito medo de deixar a infância para trás. E tudo o que acontece aqui tem um significado muito profundo. Ver os pais transformados em porcos, a amizade com o misterioso Haku, ter o nome roubado pela Yubaba, a estranha afeição que o sem-rosto sente por ela. Cada situação que acontece nessa jornada tem um motivo e nos permitem refletir profundamente sobre vários dilemas. E o filme já começa de uma maneira muito simbólica. A pequena Chihiro está numa viagem com seus pais. Eles estão indo morar em outra cidade. Porém, o seu pai se perde e a rua em que eles estavam termina num túnel que só dá para atravessar a pé. E a Chihiro se mostra muito relutante em entrar ali, mas um estranho vento sempre a empurra para frente quando ela hesita em seguir. E embora isso pareça só mais uma forma qualquer de começar uma história, você vai ver que tudo o que acontece aqui possui um significado que vai para muito além daquilo que a gente tá vendo. Isso porque quando eles atravessam o túnel, nós descobrimos que aquilo era, na verdade, uma grande torre do relógio. E quando a Chihiro chega nesse ponto, ela sente receio mais uma vez e não quer seguir em frente. Ela olha constantemente para trás, porém o vento a empurra novamente e dessa vez de maneira definitiva. E o que tudo isso representa? Esse constante olhar para trás da Chihiro nos mostra que ela tem muito receio de seguir em frente. Isso é algo que é meio óbvio. Porém, se nós formos analisar de uma maneira um pouco mais metafórica, nós vemos que essa torre do relógio representa o tempo. E a Chihiro, ao olhar constantemente para trás, tem muita vontade de não deixar o tempo passar e voltar para o tempo que ela era criança. Isso porque a nossa protagonista está bem nessa fase de transição entre a infância e a adolescência. E esse vento que a empurra constantemente para frente representa a inevitabilidade do tempo, que não nos permite voltar atrás, mas apenas seguir em frente. E nesse ponto, ao atravessar a torre do relógio, a gente tem o início dessa jornada de amadurecimento da Chihiro, essa saída da infância e a entrada na adolescência. E nós vamos ver que toda essa história é uma externalização dos medos internos que a Chihiro sente. Primeiramente, o medo de mudar de cidade, que é isso que ela e os pais delas estão fazendo nessa viagem, e isso somado ao medo dessa mudança das fases da vida. E alguns momentos depois, nós já temos uma das partes mais marcantes desse filme. E essa é uma parte que já deixa bem claro que esse filme não é um filme para crianças, que é justamente o momento em que os pais da Chihiro se transformam em porcos. Então, após eles atravessarem a torre do relógio, eles chegam numa cidade que parece estar abandonada. E embora a Chihiro esteja com muito medo dessa cidade nova, os seus pais se sentem muito confortáveis ali. Tanto que eles encontram um banquete aparentemente misterioso numa barraca e vão lá comer sem pensar duas vezes. E quando a Chihiro se dá conta, os pais dela acabaram se transformando em porcos. E essa parte é realmente muito chocante pra quem tá assistindo esse filme pela primeira vez, porque primeiro você acha que vai ser uma inocente história infantil do Estúdio Ghibli, e ainda no primeiro ato você tem uma cena do pai da Chihiro transformado em porco, sendo espancado pelo atendente da barraca de comida ali, que é um espírito. Toda essa parte já nos mostra o medo que a Chihiro tem dessa mudança de cidade que ela vai viver no futuro. Isso porque ela não só tem medo de chegar nessa cidade nova e não conseguir se comunicar com ninguém, como também ela tem medo que os pais dela acabem mudando nesse processo e ela não consiga nem mais se comunicar com os próprios pais. E quando a Chihiro, com medo de ser pega também, acaba fugindo dali, nós somos apresentados ao personagem que entende o que ela está passando e que vai guiar ela ao longo dessa jornada, que é o Haku. E no final desse nosso vídeo nós vamos entender quem que o Haku é de maneira mitológica, na sua forma de dragão. Mas o que nos interessa aqui num primeiro momento é entender o papel que o Haku faz nessa história de maneira mais humana. Então o Haku aqui é aquela figura clássica do amigo da
da rua. Ele é aquele amigo que muitos de nós tiveram no final da infância e no início da adolescência, que é aquele amigo um pouco mais velho que já passou por muitos dilemas e muitas situações que a gente passa durante essa fase de transição. E esse amigo normalmente nos dá uma segurança porque como ele já passou por tudo aquilo, ele tende a nos explicar como o mundo funciona e tende a nos mostrar quais problemas que a gente está enxergando que não são problemas de verdade. Então o Hako cumpre muito esse papel na vida da Chihiro. E na idade que a Chihiro tá, que é entre os 10, 11 anos de idade ali, essa presença do Hako e esse afastamento dos pais é algo que é muito simbólico. Isso porque as teorias de educação mais clássicas dizem que do 0 aos 7 anos, quem mais influencia o desenvolvimento de uma criança é a mãe. Isso porque a criança está descobrindo ali o mundo dos afetos. Enquanto dos 7 aos 12 anos, ou seja, nessa segunda parte da infância, quem mais influencia a criança é o pai, é a presença paterna. E durante essa fase, a criança ela é lentamente introduzida no mundo das responsabilidades. Dos 12 anos, que seria mais ou menos ali o início da adolescência, até a vida adulta, quem mais influencia aquele jovem é o círculo social no qual ele convive. E como eu comentei, a Chihiro ela tá bem nessa fase de transição. E nós vemos que no começo do filme ela olha muito pro pai dela, ela sempre fica esperando para ver o que o pai dela vai fazer, qual vai ser a ação que ele vai tomar. Porém, nós vemos que o pai não consegue mais entender a Chihiro e a Chihiro também não consegue mais entender o seu próprio pai. De certa forma, ela não consegue confiar nas decisões que ele tá tomando ali e, de fato, aquelas decisões que ele toma, pelo olhar que a gente tá tendo através do olhar da Chihiro, parecem sempre péssimas decisões. E o fato dele ser transformado em porco e ser afastado ao longo dessa história nos mostra justamente que ele não pode mais guiá-la, justamente porque ele não entende mais os dilemas pelos quais ela tá passando. E nós vamos ver que o novo círculo social da Chihiro, que é principalmente o Hako, mas também a Lin e o Kamaji, vão ser as pessoas que vão ajudá-la a amadurecer e a conhecer a si mesma. E o primeiro conselho que o Hako dá pra Chihiro é que se ela quer sobreviver ali, se ela quer sobreviver nesse mundo novo, ela precisa comer o que os outros comem e precisa começar a trabalhar. Ela precisa ser útil. Só que para conseguir um emprego, a Chihiro precisa falar com a Yubaba, que é a grande chefe da casa termal, que será um ambiente central ao longo dessa trama. E nesse encontro, quando a Chihiro vai pedir um emprego para Yubaba, acontece algo muito significativo. Ao assinar o contrato, a Yubaba rouba o nome da Chihiro. E ela diz que enquanto ela trabalhar ali, ela vai se chamar Sen. E esse acontecimento é muito marcante, muito simbólico, justamente porque ele marca um medo que muitos de nós temos na nossa infância, que é o fato de crescer e se tornar uma pessoa totalmente diferente dessa essência que você tinha quando criança. E essa perda da identidade durante essa transição de fases é um medo muito forte que a Chihiro tem. E nós vamos entender que a partir desse momento, a jornada dela não vai ser só uma jornada sobre amadurecer, mas vai ser uma jornada sobre amadurecer sem deixar de ser quem você é. Tendo assinado esse contrato, a Chihiro entra no mundo dos adultos. Então agora, se ela quer que as pessoas gostem dela, ela precisa provar o seu valor. E no começo nós vemos que ela naturalmente é muito desajeitada. E justamente por isso ela também é muito rejeitada pelas pessoas do hotel. Porém, ela persiste e com o tempo ela vai desenvolvendo as suas habilidades. E com isso, as outras pessoas também começam a confiar e gostar mais dela. E nesse ponto também nós temos algo muito interessante, porque aqui o Miyazaki está mostrando para nós como você desenvolve algo além de uma profissão, que é realmente uma vocação. Porque nós vemos que, embora Chihiro esteja aprendendo ali como trabalhar, como fazer esse serviço de limpeza, que é a tarefa dela, ela sempre exerce o seu ofício deixando a sua marca pessoal, que é a sua gentileza, a sua bondade e a sua humildade. E nós vamos ver que essa vai ser a sua grande força. A vocação é o nosso chamado, é aquilo que só nós podemos fazer no mundo do jeito que a gente faria. E essa forma da Chihiro impactar o mundo sendo quem ela é, nos dá uma pista de como nós também podemos fazer isso. E esse ponto é mostrado em vários momentos. Um dos maiores exemplos é quando o espírito imundo chega na casa termal. E eles colocam a Chihiro para atendê-lo, mesmo que ela ainda esteja aprendendo como trabalhar. Só que com o desenrolar dessa situação, nós vemos que só a Chihiro seria capaz realmente de resolver o problema dele. Isso porque a vontade que ela tem de cuidar e ajudar os outros é o que faz com que ela não tente resolver só a parte mais superficial do problema, mas faz com que ela vá mais a fundo e descubra o real motivo daquele ser estar passando tão mal. E graças a esse toque pessoal que a Chihiro tem, ela consegue identificar o real problema daquele novo
novo hóspede e consegue avisar as outras pessoas como eles poderiam fazer para resolver aquilo. E o mesmo acontece no caso do espírito sem rosto. Enquanto todos na casa termal querem se aproveitar do dinheiro dele e continuam o alimentando e tornando ele mais instável, só a Chihiro é capaz de se importar com ele genuinamente e, por consequência, só ela consegue ajudá-lo de verdade e resolver o problema dele. E nesse caso específico, ao resolver o problema dele, a Chihiro salva todo mundo da casa termal. E nós já vamos entrar mais a fundo na identidade desse espírito sem rosto, mas eu quero primeiro que você perceba que esse é um dos momentos mais belos de toda essa jornada da Chihiro. É ver ela deixando de ser uma criança fraca, indefesa e insegura e se tornando cada vez mais confiante à medida que ela vai encontrando e aprendendo a desenvolver a sua vocação. Se você tá gostando desse vídeo, tá achando interessante, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever no canal. Eu ainda tô no início desse canal, esse canal ainda é um canal pequeno, então se você puder comentar, se você puder deixar o like, você vai me ajudar demais. E vamos conversar agora um pouco sobre a identidade do espírito sem rosto. E a natureza desse personagem, num primeiro momento, é de fato muito misteriosa. Isso porque em alguns momentos ele parece ser alguém bondoso, parece ser alguém tranquilo, porém em outros momentos ele parece ser alguém realmente muito mau e perverso. Só que o próprio nome dele já nos dá pistas do porquê que ele age dessa forma. Isso porque o sem rosto, ele representa uma pessoa sem personalidade, sem identidade. E nessa história ele se tornou tão marcante justamente porque ele é o completo oposto da Chihiro. Enquanto a Chihiro está descobrindo e desenvolvendo a sua personalidade, o sem rosto muda e absorve a personalidade de acordo com as pessoas que ele está convivendo no momento. Por isso que quando ele está lá dentro da casa termal, onde a maioria das pessoas é gananciosa e tá ali só pelo dinheiro, ele vira praticamente um espírito da ganância, chegando inclusive a devorar as pessoas de maneira literal, da mesma forma que a ganância acaba devorando a individualidade das pessoas de maneira espiritual. Só que por outro lado, quando o sem rosto está fora da casa termal e tá convivendo com a Chihiro ou com a irmã gêmea da Yubaba no final do filme, ele se torna calmo, tranquilo e bondoso, justamente porque essas pessoas com as quais ele tá convivendo também são assim. E a Chihiro realmente percebe isso, tanto que em um certo momento do filme ela fala que ela precisa tirar ele de dentro do hotel porque aquele ambiente tá fazendo muito mal pra ele. E é por isso que quando ela sai dali e vai encontrar a irmã da Yubaba numa viagem de trem, ela leva ele junto, porque ela sabe que ele não vai fazer nenhum mal estando fora do hotel. E aqui nós chegamos no grande desfecho dessa história. A Chihiro, que foi cuidada e ajudada por Haku, agora precisa cuidar e ajudar o seu melhor amigo. E nessa parte nós também descobrimos o porquê ao longo de todo o filme a Chihiro tinha muita impressão de que já conhecia ele. Então nessa parte o Haku está ferido porque ele teve que enfrentar a irmã da Yubaba e a Chihiro decide então viajar até aonde a irmã da Yubaba mora para pedir desculpas e ver se ela consegue ajudar e curar o Haku. E para nossa surpresa, embora a gente ache que ela vá ser alguém tão maldosa quanto a Yubaba, ela é alguém muito mais agradável que a sua irmã. E aqui, mais uma vez, a bondade e a humildade de Chihiro de ir até lá e pedir a ajuda da irmã da Yubaba é o que salvou a vida do Haku. E aqui nós somos lembrados mais uma vez daquela questão da importância do nome, da importância da sua identidade. A irmã da Yubaba, ao descobrir que a Chihiro não se chamava Sen, mas se chamava na verdade Chihiro, fala pra ela guardar com muito carinho e muito cuidado aquele nome, porque é um nome muito precioso. E aqui o nome tá sendo justamente uma metáfora pra identidade, pra essência da pessoa. O que a irmã da Yubaba tá querendo dizer aqui é pra que a Chihiro nunca deixe de ser quem ela é. E quando o Haku e a Chihiro voltam pra casa, nós temos a resolução do dilema do Haku também. Isso porque a Chihiro acaba se lembrando de onde eles se conheciam. O Haku é, de maneira mitológica nessa história, um espírito do rio. E a Chihiro se lembra de que quando ela era pequena, ela se afogou num grande rio e foi salva por alguma força misteriosa. E essa força misteriosa era justamente o Haku. E quando ela se lembra que o nome desse rio era um rio Kohaku, ela acaba relembrando o Haku de que esse é o verdadeiro nome dele. E ao se lembrar do próprio nome, ele se torna livre da maldição da Yubaba e agora ele não precisa mais servir ela. E aqui nós temos o final feliz dessa história. E o que tudo isso nos ensina? Como nós comentamos, essa questão de preservar e guardar o próprio nome está relacionada à preservação da sua própria identidade, de você não se perder da sua essência, de quem você é, porque só dessa forma você vai conseguir encontrar a sua própria vocação e causar um impacto significativo
significativo no mundo. E muitas das pessoas que trabalham nas casas termais se perderam. Elas venderam a si mesmas para Yubaba e vivem num ciclo eterno de luxúria e ganância. E justamente por isso o sem rosto, quando tá perto dessas pessoas da casa termal, se torna praticamente um reflexo da alma perversa que elas acabaram tendo. E nesse contexto nós somos ensinados a ser como a Chihiro. Nós devemos crescer, devemos evoluir, devemos amadurecer, mas sem esquecer a nossa essência. Porque caso a gente esqueça, nós podemos acabar perdendo a nossa própria alma. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários algum filme que você acha que seria muito interessante que eu analisasse. E não deixe também de conferir esse vídeo daqui. Nele eu mostro como o filme O Show de Truman previu muitas realidades que a gente vive hoje. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima!